professora Suenira Nóbrega, ela que vai falar para a gente. Já divulgamos até aqui na abertura aqui do nosso programa, né, essa notícia sobre o plano de retomada das aulas que deve sair até o dia 31 de agosto. Mas enquanto isso, as escolas vêm se movimentando, né? Não ficaram paradas no tempo. Então, para trazer um pouco dessa experiência, a gente conversa agora com a Suenira. Seja bem-vinda aqui, diretora do nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95. É um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo educação. E vou fazer só um breve histórico, né? As aulas foram paralisadas no dia 18 de março de 2020. E a partir daí foram saindo vários decretos, porque cada decreto que é publicado, ele respeita um comitê que é responsável por esse estudo, né? Para saber quais são as condições, como é que está a evolução da pandemia e assim por diante. Então, dentre todos os decretos, desde o primeiro, quando saiu logo essa primeira publicação, algumas escolas começaram a se mobilizar, né, por iniciativa própria de professores, né, aos quais a gente agradece muito todo o esforço que eles vêm tentando construir nessa temporalidade. Eles começaram a fazer experiências, Marcos Dantas, de interação com os alunos. Teve professor que organizou um plano de 30 dias enquanto a gente não retornava e assim por diante. Então, mediante tudo isso, estimulados por essas práticas, como é que a gente podia passar esse período todo parado, né? A gente tinha que tentar interagir com os estudantes de alguma forma. Então, muitas ações foram pensadas, né? Pela própria preocupação do nosso secretário Getúlio Marques, nos desafiou, né? Nos lançou o desafio de saber como a gente podia buscar e unindo a tudo aquilo que os professores estavam fazendo. Então, a gente começou com o trabalho do ensino remoto, tentando atender a maioria dos alunos. Saiu uma instrução normativa no dia 5 de abril e também saiu uma portaria, a portaria 184. E na própria portaria já dizia que era uma decisão do professor, se ele aderia ao ensino remoto ou não. Porque a gente sabe que mexe com muitas coisas, que mexe com a própria tecnologia, mexe com o acesso à internet, mexe com a situação emocional, como é que nós estamos emocionalmente. A gente tem condições de tentar interagir nesse momento e assim por diante. Então, com muito respeito e pensando numa visão puramente democrática, a Secretaria Estadual de Educação deixou a decisão para o professor. Então, hoje nós podemos dizer que a gente tem 100% de adesão das escolas, né? As 32 escolas da 10ª DIREC aderiram ao ensino remoto. E em cada escola que tem 100% de adesão de professores, tem escola que tem 95%. E dos estudantes, tem escola que está conseguindo 100% e tem escola que não consegue os 100%, porque vai depender da realidade de cada um. A gente sabe que é uma proposta que não é de todo, nesse momento, inclusiva por total. Por quê? Porque a gente sabe que tem estudantes que não têm acesso à internet, que não têm acesso aos equipamentos. Mas, mesmo assim, a gente vem tentando chegar em todas essas situações. Você sabe também que uma das medidas foi o programa EJA em Ação, que foi o programa de rádio, que tentou chegar a todos os estudantes, né? Porque já que eu não tenho o equipamento do celular, não tenho acesso à internet, mas eu posso ter na minha casa o equipamento do rádio. Ou eu posso ter no meu celular de lanterninha um aplicativo com relação ao rádio e assim por diante. E algumas escolas que conseguem atender 100% são aquelas escolas que, quando não conseguem interagir com os estudantes pelos equipamentos tecnológicos nem pela internet, ela consegue atender através das atividades impressas. Claro que com muito respeito, com muito cuidado, porque se chegar até esse estudante, a gente já enfrenta. Chegar até esse estudante precisa chegar com muito acesso à inclusão. Logo no início, quando a gente pensou nesses momentos de interação, eram momentos que fossem trazer a ludicidade. E de uma forma diferente. Por quê? Porque se eu tenho no meu cotidiano 4 aulas de português semanal, com o ensino remoto eu não posso trabalhar essas 4 aulas de português. Então, por isso, Marcos Dantas, que a primeira portaria, ela veio sugerindo um acesso de até 20% da carga horária.
E como esse período de prorrogação continuou, saiu uma portaria no dia 22 de julho, que é a 368, que traz um aumento da possibilidade dessa carga horária virtual, que é de 40%, né, mobilizada pelo ensino remoto. Aí se me perguntar assim, como ficam os estudantes que não estão conseguindo serem atendidos de forma alguma? Esses vão ser nossa prioridade para a volta, né? Quando a gente puder retornar presencialmente, todas essas análises serão feitas com muita responsabilidade, respeitando tudo que foi trabalhado com o professor e com os estudantes que a gente conseguiu ter acesso, que conseguiu manter contato, que conseguiu a interação pelas redes sociais, a gente sabe que esse estudante está um pouco mais resguardado e a gente vai tentar trazer essa diferença, vai tentar interagir e ter uma preocupação maior com os estudantes que não tiveram acesso de forma alguma, porque a gente jamais pode pensar na educação de forma excludente, e sim inclusiva. E, ao mesmo tempo, a gente não podia deixar de fora esse tempo todo todos os estudantes que podiam ter esse acesso. Agora, Suenira, no caso você deixou bem claro de que o professor ficou bem à vontade para poder aderir ou não a essa questão da aula remota, né? Agora, por exemplo, o aluno que não teve acesso, ele vai se prejudicar mais do que o aluno que não teve, por exemplo? Pronto. Aliás, de que teve acesso? Pronto, é isso que a gente está trabalhando para, na volta, a gente conseguir corresponder a esse estudante que não teve acesso de forma nenhuma. É precipitado a gente dizer que será que quando eu voltar eu posso reunir 40 estudantes numa sala de aula? E se eu não puder reunir 40 estudantes, só puder reunir 20? Então, a gente vai, quando a gente voltar, Marcos Jantas, para a gente dar conta disso, a gente vai continuar com o ensino presencial e o ensino remoto também. E nesse ensino presencial, a gente vai dar um apoio, dar uma atenção maior a esses estudantes que não tiveram como ter acesso de forma nenhuma. O secretário Getúlio Marques, né, promete para o dia 31 de agosto anunciar aí o plano de retomada das aulas. Já tem mais ou menos alguma sinalização? Ainda não? Foram criados 3 grupos de trabalho, né? Nesses 3 grupos de trabalho, com muita responsabilidade pela CE, que é o grupo, tem o grupo de trabalho que vai mexer com o pedagógico, o grupo de trabalho que está mexendo com a normatização e o grupo de trabalho que está pensando nos protocolos da biossegurança. Então, esses 3 grupos estão trabalhando, já tem muita coisa construída. Nós teremos uma reunião para fazer as nossas contribuições com esses documentos que foram construídos, porque a CEEC, ela sempre trabalha muito de forma democrática, quando elas elaboram um documento, baseando nessas realidades. Elas dialogam com a gente antes de publicar, dialogam com as 16 DIRECs, com a direção e a coordenação pedagógica dessas 16 DIRECs, para fazer alterações. E depois disso é que esse documento será publicado. Então, já está bem encaminhado, tem muita coisa sendo produzida e a gente está aguardando esse encontro, que talvez seja hoje, esse encontro com a gente, para fazer uma discussão sobre os protocolos, para que depois disso eles sejam publicados. Os pais têm compreendido realmente essa precaução do governo do Estado para a retomada das aulas? Eu pergunto isso porque nós fizemos até recentemente uma enquete no nosso blog e quase 90% das pessoas não concordaram, nem concordam com o retorno das aulas, né? Quando surgir, Marcos Jantas, a possibilidade do retorno, ele será feito com muita segurança e de acordo com cada realidade, né? Os dados epidemiológicos e as adequações estruturais. Isso precisa ser visto assim com muita responsabilidade. E aqui eu trago as palavras e com muita confiança da governadora Fátima Bezerra, quando ela diz que a gente só retorna com muita segurança. Muita segurança para os estudantes, porque os estudantes eles vão para a escola, né? As escolas estão abertas, mas como é que eles vão chegar até a escola? Eles dependem de transporte? Então, esse transporte precisa promover essa segurança. E desde os estudantes até os professores, né? Professores que viajam, professores que estão em situação de risco. Então, são muitas questões que a gente está estudando, que a gente está assim, dialogando e pensando com muita responsabilidade. Não é fácil construir um instrumento
para dar conta dessa realidade que a gente está vivenciando. O nosso estado, a rede pública do nosso estado recebeu 8.000 matrículas de novos alunos durante a pandemia, né? Aqui no Seridó, houve muita migração do privado para o público? A gente recebeu algum aumento no número de matrículas. A gente recebeu na EJA, né, que algumas matrículas da EJA eles justificam que é pelo acesso ao rádio, né, desde já a gente agradece a parceria. E também a gente recebeu dessas outras situações, mas tanto de escolas privadas como de escolas que os alunos mudaram mesmo de bairro durante o momento pandêmico. Então isso quer dizer que no retorno da pandemia, das aulas após a pandemia, nós vamos ter um acréscimo significativo de alunos? Não, assim, na nossa realidade da 10ª Direct não foi muito grande esse número, até porque eu sempre estou orientando os gestores, né? Quando o gestor vai receber qualquer matrícula, eles me comunicam, e aí eu digo que eles têm que respeitarem o que está na normatização. Tem a vaga, tem o quantitativo para receber esse estudante, e assim por diante. Suenira, 2020 com certeza é um ano para ser apagado da nossa memória, que a gente possa realmente tirar as lições que cada um possa refletir. Mas na questão da educação, você acha que, por exemplo, quais os prejuízos que essa pandemia tem causado para os alunos? O primeiro prejuízo, Marcos Dantas, é o emocional, né? A gente ficou consideravelmente abalado com tudo isso, por lidar com uma situação que a gente nunca vivenciou antes, né? A gente, principalmente do Seridó, que tem aquele aconchego, que tem aquele apego, de repente a gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais chegar perto, a gente tem que ficar distante das pessoas que a gente gosta, a gente deixa de visitar presencialmente e muitas coisas desse tipo. E voltado para a educação, a escola é lugar de quê? De gente, de alegria, de convívio, de conflito, mas de construção. Então, por mais, Marcos Dantas, que a gente não está trabalhando com educação à distância, a gente está trabalhando com possibilidades e tentativas de interagir com estudantes. Por mais que a gente tenha equipamentos de alta qualidade, todos os alunos têm esses equipamentos, vamos colocar aqui uma situação hipotética, todos os alunos têm os equipamentos, todos os alunos têm acesso à internet, mas ninguém substitui o contato presencial, o olhar no olho. Então, o cotidiano da sala de aula, às vezes o aluno nem diz a dúvida, mas o professor interpreta pelo olhar do aluno e consegue interagir, consegue fazer uma intervenção produtiva. Então, eu acho que os prejuízos é essa nossa falta de convivência, são inúmeros. O que a gente pode trazer também de positivo é a gente poder interagir de diversas formas, né? A tentativa, a gente, de certa forma, Marcos Dantas, eu sempre digo, a gente está tão longe e ao mesmo tempo está tão perto. Porque a gente termina adentrando nas residências dos estudantes, dos professores. Fazer uma reunião para inserir todo mundo era a nossa maior dificuldade, era a maior dificuldade que as escolas diziam. Suenira, a gente consegue fazer uma reunião, a gente não consegue reunir todo mundo, porque tem professor do estado da Paraíba, tem professor que trabalha em outras escolas, e de forma virtual a gente consegue reunir todo mundo. Mas nada disso substitui estar perto. O professor, a gente tem contato com muitos professores, e eles tiveram que aprender realmente a manusear essa tecnologia ao seu favor, né? E você acha que, por exemplo, não é que querer encontrar culpados, mas a própria gestão falhou em não ter, por exemplo, olha que ninguém imaginava jamais que a gente fosse enfrentar uma pandemia como essa. Mas você acha que a gestão, foi uma falha da gestão, por exemplo, ou das gestões, né? Não ter capacitado o professor para, por exemplo, usar de forma tão brilhante como está usando agora essa questão da tecnologia a favor da educação? Marcos Dantas, eu acho assim que formação a gente tinha muitas. Inclusive, tem um núcleo de tecnologia educacional, que a gente chama NTE pela sigla, que sempre quando a gente ia fazer os cursos do NTE, a gente ficava assim, explanando, pedindo, mostrando, e a gente tinha pouca participação das pessoas para aderir. E eu não julgo, porque é novo, assim, é uma área difícil para quem não tem o acesso às redes sociais e assim por diante. Então, a plataforma do Sigeduc, que está lá do acesso virtual para todos os professores e estudantes, era uma plataforma que já existia desde, eu acho que faz uns 6 anos. E aí a gente não dava essa devida atenção porque a gente gosta muito desse contato presencial, né? A gente gosta muito, então assim, tiveram muitas coisas.
Inclusive, hoje, o NTE, em parceria com a 8ª DIREC e agora com a 6ª DIREC, que se uniu a gente, 18ª e 6ª, está produzindo muitas formações para todos os professores para essa interação. A própria Secretaria de Educação Municipal produziu uma formação sobre o SIGEDUC, sobre as plataformas digitais, para todos os professores do Estado. Né? Da 10ª DIREC foi dia 5, para todos os professores do Estado. Então, teve muita formação, está tendo. Assim, a gente está também, já outro problema, né, Marcos Jantos? Porque tudo vai fazendo uma circularidade, a questão de muita informação, né? Agora a gente tem muita informação e tem muitas formações, muitas lives produtivas que a gente não dá conta de assistir a todos. Então, hoje a gente já tem, mas antes a gente tinha, porque a gente não fazia parte da nossa necessidade imediata. Era necessário porque a gente precisava passar por um processo formativo com tudo isso. E hoje ela passou a ser uma necessidade, né? Uma necessidade nossa. Por isso que a portaria foi democrática quando deixou a cargo de cada professor decidir, porque ele precisava perceber se ele queria fazer isso ou não. Porque não é só querer fazer, mas eu preciso também ter acesso à tecnologia, eu preciso estudar essa tecnologia e assim por diante. Ok, então me fala um pouco do EJA em Ação. Sucesso total, programa de rádio da 10ª DIREC, que inclusive está ganhando destaque aí no Brasil todo. Vocês esperavam esse sucesso todo? A gente se emociona muito quando fala do EJA em Ação, porque é um projeto voltado para a educação de jovens e adultos, com a parceria aqui da rádio. A gente esperava que tivesse um resultado positivo, mas não esperava que tivesse essa abrangência toda, né, a nível nacional. E a gente agradece muito, Marcos Jantos, são 66 professores. Primeiro agradece a idealizadora, Fabiola Dantas, a toda a equipe que se propôs a fazer isso, a Rádio Rural, a CEEC, que nos apoiou, mas principalmente a DIREC, esses 66 professores, Marcos Dantas, que estão produzindo, que eu acho que você sabe o que é muito melhor do que a gente, claro, o que é a produção de um programa diário. E aí eles vêm fazendo isso. E aos estudantes que estão começando a se encantarem, que estão começando a participarem. E quem sabe, Marcos Jantas, futuramente esse estudante seja animador do programa. Se Deus quiser, A gente esteja só assistindo e eles lá conseguindo fazer tudo isso. Então, o programa EJA em Ação, ele traz uma particularidade pedagógica muito interessante, porque ele traz a intertransculturalidade, que são as áreas dialogando, partindo da realidade dos estudantes. E o próprio tema, a própria temática é votada, é discutida com eles através do Google Docs. Então, assim, muito interativo, de muita reflexão. Ele inspirou o programa de Macau, a DIREC de Macau começou com o programa de rádio lá. Então, para a gente, só produção. Está também inspirada a Secretaria Municipal de Jucurutu, não sei se você já teve acesso, ela está fazendo os programas de rádio e 2 escolas da 10ª DIREC estão participando, né? A Escola de Barra de Santana, a Escola de Boi Selado, a Janussa Afonso e a Maria das Graças, a Iparelhas também, né? Nós temos também muitas experiências, Marcos Dantas, produtivas aqui. Nós temos a Leomar Batista em Serra Negra, com um projeto Protagonismo Juvenil em Tempos de Pandemia. Temos o projeto Poemas que Abraçam, do Zusa Januário, né, idealizado pela professora Luzia. Nós temos o Dom Adelino com a Web TV, trazendo essa relação com o EJA em Ação. E nós temos, são diversas experiências que, se eu fosse discutir aqui com você, eu passava o dia falando das experiências das escolas, de cada professor, de cada gestor, que a gente só agradece, porque é chegando até os estudantes. Tem gestor que passa áudio dos estudantes para mim. Olha, Suenir, o depoimento do estudante. Olha também o que o estudante está pedindo e assim por diante. Ok, então, parabéns, Suenira, por esses projetos. Não preciso nem dizer aqui que o nosso programa está à disposição para divulgar as boas notícias da 10ª DIREC. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero agradecer só, né? Gratidão a todos os pais que confiaram a educação dos seus filhos para a rede estadual. Gratidão a todos os estudantes que estão tentando interagir com a gente. E quero até fazer um pedido de desculpa àqueles que não estão interagindo, porque não têm o acesso à internet, nem aos
equipamentos, né? Porque a gente ainda não tem uma política pública que favoreça isso. Mas saibam que vocês estão sendo pensados para que a nossa volta a gente consiga trazer a recompensa desse período que vocês estiveram totalmente distante da gente por falta desses recursos. Quero agradecer a todos os professores, a todas as equipes das escolas, do ASG, ao gestor, aos coordenadores pedagógicos que estão assim tentando a cada dia criar situações de chegar o mais perto possível desses estudantes. Alguns estão conseguindo chegar também pelas atividades impressas. E quero agradecer a DIREC por mediar tudo isso, a CEEC e a todos os nossos amigos da educação que estão conosco. E aqui eu trago a Rádio FM, né, Rural, Rádio Rural FM, que é a nossa parceira, que está sempre nos incentivando a trabalhar de uma forma mais unida, mais inclusiva e mais dedicada. Então, quero agradecer a todos. Dizer que a gente também está com um projeto, cuidar de si e do outro, né, tentando cuidar dos nossos profissionais. Estamos uma vez por semana conversando com os gestores, com os coordenadores, e com o grupo de educação especial, né, dos professores, inspirado até em Gisonaldo, que foi quem começou essa ideia com a educação especial, para que a gente possa cuidar de todos nesse momento pandêmico. E a gente espera que os gestores e coordenadores estendam até as escolas. A cada 15 dias a gente se reúne com os secretários de educação da circunscrição da 10ª DIREC para pensar em tudo isso que a gente está vivenciando e o que a gente pode fazer de melhor para o nosso retorno. E só agradecer, né? Agradecer que a gente consiga se fortalecer um no outro, que tudo isso termine logo e que a gente possa voltar ao nosso convívio presencial, né? Que as escolas estejam cheias de crianças sorrindo. Se Deus quiser. Obrigada. E com segurança, né? E com segurança. Pois é, o principal, né? 8 horas.